Agora basta dar play, que ao movimentar o Steve na horizontal, automaticamente a animação Running entra em ação. Se o Steve para, a animação Idle assume. Perfeito! Fala galera, aqui é o Gabi e a gente vai nesse vídeo continuar a série Character Control 2D na Unity. Boa parte do trampo relacionado a como representar o personagem no ambiente do seu jogo vai estar relacionado a animações e por isso eu vou explicar a nossa tática para fazer animações com Sprite Sheet para o Steve. Lembrando que se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, tá aí o link para você, corre lá para conferir o vídeo que eu falo sobre gerenciamento de input com o Input System da Unity. Sem mais delongas, bora pro vídeo aprender a animar esse Steve. Para esse vídeo, note que nosso objeto Steve está sem o componente Sprite Renderer. Removi, já que sendo esse vídeo sobre animações, precisaremos entender como ele funciona, já que ele é o responsável por renderizar as sprites do Steve. Eu também já removi a Sprite Sheet que já estava importada para que a gente possa reimportar ela e aprender o processo. No pacote de assets que estamos utilizando, encontramos a Sprite Sheet do Steve. O processo de animação que utilizaremos, como o nome do vídeo sugere, é através de Sprite Sheets ou folha de sprites. Uma sprite representa um estado visual daquele objeto sujeito à renderização. Então você já notou que mesmo objetos que não são animados possuem um sprite associado a ele. É aí que entra o Sprite Renderer. Ainda sobre a Sprite Sheet, essa técnica de animação é a mesma do início das animações lá na década de 1920. Se você mover um conjunto de imagens rapidamente, dá a impressão que está ocorrendo movimento. E é exatamente isso que faremos no Animator da Unity. Note que nossa Sprite Sheet é uma imagem que possui várias sprites do Steve. Para importar nossa Sprite Sheet na Unity, basta arrastarmos ela para o editor e soltar na pasta desejada. A Unity irá reconhecer como uma imagem e disponibilizar a sprite para nós. Vou renomear a Sprite Sheet para adequar o nome ao projeto, e no inspetor definir que ela vai ocupar 16 pixels por unidade, já que o tamanho geral dos assets que temos está em 16 por 16. Isso irá garantir que o tamanho do Steve se relacione bem com o restante do cenário. Em seguida, defino o Sprite Mode como Multiple, para a Unity entender que a imagem é uma Sprite Sheet, e aí eu aplico as alterações. Agora só falta acessar o Sprite Editor para definirmos como queremos que a Unity reconheça nossas sprites. Isso pode ser feito usando o modo automático, que irá reconhecer as imagens e separar elas. Ou podemos utilizar a opção Grid by Cell Size, que nos permite indicar para a Unity quantas células dispostas em linhas e colunas nossa sheet tem. Geralmente, as animações são feitas num espaço específico, e isso nos permite entender quanto da Sprite Sheet cada sprite ocupa. Para descobrir o tamanho de uma célula do Steve, percebi que nossa Sprite Sheet possui 8 colunas e 7 linhas, sendo que a imagem fonte tem 448 pixels de largura por 392 de altura, sendo 448 dividido por 8 igual a 56, e 392 dividido por 7 igual a 56 também, entendi que cada célula nossa possui 56 por 56 pixels. Agora é só não esquecer de aplicar as alterações e pronto! Note que o editor nos mostra cada sprite separada. Eu opto por visualizar meus assets nesse modo lista, mas caso você prefira, pode usar esse slider para visualizar as sprites enquanto trabalha. Um problema que podemos ter aqui é identificar cada segmento de animação aqui no editor da Unity na hora de manipular as sprites. Por isso voltarei no Sprite Editor para alterar o nome das primeiras sprites de cada segmento de animação. Assim conseguirei identificar com mais facilidade. Como já mencionei, removemos o Sprite Renderer do Steve, e isso tem uma razão. Vou colocar ele aqui de novo para que possamos conhecer o componente, mas já te aviso que para nossa proposta de Character Controller, esse não vai ser o lugar dele. Note que o Sprite Renderer possui uma propriedade chamada de Sprite. É essa propriedade que iremos controlar para que ele renderize as sprites do Steve sucessivamente. No momento, para que possamos visualizar nosso querido Steve, vou passar como sprite a primeira sprite da nossa sheet. Agora me deixe de apresentar o componente responsável por nossa brincadeira com animações. Esse cara aqui, o Animator.
Esse é o responsável por fazer as animações. E não pense que animar se trata apenas de mexer com as imagens do objeto. Não. O Animator tem o poder de realizar alterações no universo interno do seu objeto. Ele te dá a capacidade de alterar o transforme e os componentes do objeto, assim como os objetos filhos dele também. E é assim que iremos criar nossa animação. Nós vamos indicar ao Animator como mudar as sprites do Sprite Renderer sucessivamente. Se repararmos, no Animator existe a propriedade Controller, que recebe um Animator Controller. Trata-se de uma espécie de mapa que indica ao Animator como proceder. Precisamos criar um para reger nossas animações. Agora que o Steve possui o Animator Controller, podemos definir ele como o controller do nosso Animator. Precisamos de uma janela específica para configurar nosso Animator Controller, por isso vou abrir a janela Animator. Não se assuste. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que será nessa janela que iremos configurar as animações do Steve. Aqui diremos como as animações transitam entre si e outras configurações. Eu gosto de trabalhar com essa janela aqui na parte de baixo para poder enxergar os objetos da cena enquanto trabalho, mas fique à vontade para usar do seu jeito. Com o Animator Controller pronto para ser configurado, agora precisamos de uma animação. Finalmente, criamos uma animação e a nomeamos de um modo que faça sentido. Eu gosto de nomear as animações com a seguinte estrutura, tá aí na tela para você. Já que a animação está criada, arrastamos ela para o Animator Controller. Note que automaticamente uma conexão entre o Entry e nossa animação é criada. Isso acontece porque o controller precisa de uma animação padrão. Assim, toda vez que o objeto for habilitado, haverá uma transição do ponto de partida, Entry, e a animação padrão. Agora que temos nossa animação, abrimos a janela Animation, e é aqui que a gente cria a animação propriamente dita. Essa é a timeline. Nela você define keyframes para marcar estados da animação. A ideia é que dentro de um período de tempo expresso na timeline, você possa transitar entre um estado e outro. E são os keyframes que irão representar cada estado da animação. E aqui temos uma janela de propriedades que podem ser animadas. Por exemplo, se eu escolher a propriedade Position do Transform, veja que ela aparece para mim selecionada e que na timeline foram adicionados dois keyframes, um no início e um no fim. Isso significa que eu posso adicionar outros keyframes entre eles e manipular o posicionamento do Steve naquele espaço de tempo. Posso também copiar os keyframes e colar em outro momento da timeline. Agora, se eu der play, uma animação completamente sem sentido vai acontecer, mas você já sabe usar os keyframes. Parabéns! Outra forma de fazer essa animação seria usando o botão de gravar. Ele permite que eu escolha um momento da timeline e manipule meu objeto para salvar aquela alteração como um keyframe na timeline. Isso pode ser muito útil. Mas como eu informei, não vamos fazer alterações desse tipo nas nossas animações. A única coisa que queremos é mudar as sprites do Steve. E ainda bem que a Unity nos dá uma forma simples de fazer isso. Basta selecionar as sprites que formam a animação na nossa sprite sheet e soltar na timeline. A Unity já vai nos dar a propriedade com os keyframes definidos. Mas note que se eu der play dessa forma, o Steve vai se movimentar mais rápido que o Flash querendo destruir a linha do tempo pela 50ª vez. Uma forma de resolver isso é espaçar os keyframes ao longo da timeline. A forma que eu prefiro fazer é diminuir a cadência da animação e fazer o tempo entre a troca de frames ser reduzido. Para isso, use esse menu para mostrar para a gente o Sample Rate e diminua o Sample Rate para algo como 8. Note que isso automaticamente cria um espaçamento entre os keyframes e ainda garante que eles serão igualmente espaçados. Agora, se eu der play, o Steve estará com o estado idle muito bem definido. Lembra que eu disse que iríamos lidar com o Sprite Renderer de forma diferente? Pois é, antes de eu te mostrar o que faremos, me deixa te explicar como organizaremos nossas animações do Steve para nosso Character Controller. Nosso objeto Steve, por enquanto, é um objeto único, mas ao longo de um projeto, para que um personagem interaja com o mundo, provavelmente ele vai ser a composição de vários objetos filhos, regidos pelo objeto principal. Então o Steve viria a possuir, por exemplo,
um objeto para identificar a colisão com o chão e determinar se ele está pisando em algo, para daí aplicarmos regras para esse estado. Ele pode também, de repente, lançar projéteis, e precisaríamos de um objeto para definir onde o projétil será instanciado. Ou, o que será o caso imediato desse vídeo, Steve precisa de um objeto que irá representar o seu corpo. Assim, podemos controlar o corpo do Steve, mantendo o objeto principal como está. E é esse corpo que terá nosso Sprite Renderer. Sendo assim, nossa lógica vai ser manter o Animator no objeto principal e mover o Sprite Render para um objeto Body. O Animator do Steve irá alterar as sprites do Sprite Renderer do Body. Com o objeto Body criado, já com o Sprite Renderer associado a ele, posso mandar o Animator do Steve alterar as sprites do Body. O caminho fica um pouco mais longo, mas a recompensa de fazer assim é valiosa, já que o personagem fica mais organizado. Note que adicionando a propriedade assim, dois keyframes já são adicionados. Daí é só a gente adicionar nossos sprites à timeline, deletar os keyframes que já estavam antes e arrastar nossos keyframes para o início. Pronto, o body do Steve está animado. Porém, note que se eu der play, o Steve, apesar do animator mostrar que está com a animação idle ativa, não está animado na cena. Como nossa animação idle é cíclica, precisamos ativar o loop time dela utilizando o inspetor. Pronto. Agora com o jogo rodando, Steve estará animado. Agora vamos criar novas animações para a gente entender como podemos transitar entre elas usando as transições da Unity. Antes de criar uma nova animação, eu vou organizar melhor nossa estrutura de pastas, colocando todas as animações do Steve dentro de uma pasta destinada apenas para isso. Perfeito! Com o objeto do Steve selecionado, eu posso criar uma nova animação pela própria janela Animation. Vou chamar essa animação de Steve Running, usando o mesmo padrão da animação Idle, e usar a mesma técnica para animar as sprites do body do Steve. Agora note que se eu vier no Animator, nossa nova animação já está presente. Você também poderia ter criado a animação da mesma forma que criamos a Idle e arrastar ela aqui para dentro, teria o mesmo efeito. Me deixa te chamar a atenção para essa área da janela Animation. Aqui você vai definir os parâmetros que o Animator controla e irá analisar para entender como ele altera as animações. Para o nosso caso agora, criarei um parâmetro booleano chamado running. A ideia é que toda vez que running estiver determinado como verdadeiro, Steve estará executando a animação de correr. Para Steve transitar do idle para o running, precisamos definir uma transição entre os estados. Para isso, clicamos com o direito na animação de origem, selecionamos a opção Make Transition e clicamos com o esquerdo na animação de destino. Essa seta representa a transição e podemos clicar nela para fazer definições relacionadas a ela no inspetor. Nosso objetivo aqui é que você tenha capacidade para entender como utilizar as técnicas de animação para nosso Character Controller. Portanto, não vou me prolongar explicando cada detalhe das transições. O que você precisa saber é que nas condições você deve garantir que o parâmetro esteja definido como verdadeiro, desmarcar a opção ResExit Time e também a opção Fixed Duration. Por fim, zere o campo Transition Duration. Toda essa operação foi para que o Animator Controller entenda que quando o nosso parâmetro running estiver marcado como verdadeiro, não aplique nenhum delay e simplesmente inicie a animação de corrida. O mesmo processo será realizado para quando o running estiver marcado como falso, sendo que agora a origem é running e o destino é o idle. Dado o play, se alterar o parâmetro, a animação muda. Perfeito! Para conseguirmos transitar entre animações via código não é difícil. No script character, que está associado ao Steve, resgata o componente animator no awake do monoBehavior e no fixed update usa a função setBool para ligar e desligar a animação de acordo com a velocidade do eixo X no rigidBody. Agora basta dar play, que ao movimentar o Steve na horizontal, automaticamente a animação running entra em ação. Se o Steve para, a animação idle assume. Perfeito! Caso queira entender como fizemos para gerenciar os inputs do Steve, te convido a assistir nosso primeiro vídeo dessa série, onde explico sobre o input system da Unity. Note que se a gente mover o Steve para a esquerda, ele executa um moonwalk indesejado, mas vamos tratar isso nos vídeos que estão por vir. Ressalvo que o script não vai ficar assim, esse código foi apenas para que eu pudesse exemplificar como se transita entre animações via código.
Esse foi nosso segundo vídeo da série Character Controller 2D na Unity, e agora você já sabe qual tática utilizaremos para animar nosso personagem. Perfeito! Ainda temos uma certa estrada a percorrer e no próximo vídeo eu vou te mostrar como eu crio uma máquina de estados, aplicando o padrão de projeto FSM, para tornar o código mais escalável e sustentável. Programação pesada! Caso eu tenha te ajudado de alguma forma, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e acionar as notificações, tanto para não perder os próximos conteúdos, quanto para eu entender os conteúdos que devo continuar produzindo. E caso queira de alguma forma se conectar diretamente comigo, fique à vontade para me seguir na Twitch, onde faço lives de segunda a sexta, ou no nosso Discord amigável. A galera tá sempre trocando ideias e se ajudando por lá. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.